Muito bem, a gente começa o debate, então, Janaína Pascoal, quer pontuar, fique à vontade. Sim, bom, vamos dividir aqui, né, porque foram dois tópicos, a audiência do ministro da Justiça e essa questão do discurso do deputado referente ao Dia da Mulher, a perda de espaço pelas mulheres. Então, com relação à audiência do ministro, o que eu gostaria de destacar é o seguinte, ficou muito evidente que o deputado estava fazendo questionamentos consistentes, questionamentos sérios e oportunos, de maneira respeitosa. E talvez, pelo fato do ministro não ter como responder esses questionamentos, os apoiadores criaram um tumulto, no caso especificamente o deputado Janones, criou um tumulto na audiência, inviabilizando, né, de alguma maneira, vamos dizer assim, protegendo o ministro da exposição. O ministro, a meu sentir, adotou uma postura inadequada o tempo inteiro naquela audiência, porque ele efetivamente adotou uma postura de deboche para com aquela casa, de desmerecimento, ele efetivamente ria, né, com frequência ali. Uma postura inadequada, mas não criminosa, não de quebra de decoro, mas uma postura de quem se colocou acima, vamos dizer assim. E o deputado, né, fez uma pergunta séria e importante e como não conseguiriam responder, o deputado Janones veio fazer essa graça. Eu, inclusive, compartilhei uma postagem do deputado Nicolas hoje pela manhã, porque entendo que esse raciocínio que ele tece sobre o costume da esquerda de se apresentar como defensora das pautas das assim chamadas minorias, mas quando é interessante utilizar essas minorias, inclusive como forma de xingamento, esse raciocínio que o deputado trilhou, me pareceu muito oportuno. Eu venho dizendo há muito tempo, inclusive, de maneira crítica à direita, né, que a direita permite que a esquerda se apresente como defensora desses grupos mais vulneráveis, quando a verdade é que a esquerda usa esses mesmos grupos. Então, essa é a primeira abordagem que eu quero fazer. Agora, a direita, infelizmente, cai nas armadilhas, porque não vejo, né, por que uma autoridade, um deputado que está fazendo um trabalho sério, como é o caso do deputado Nicolas, perder tempo e energia representando alguém que só quis tumultuar. Então, é muito intrigante, porque a direita, né, nesses últimos anos, apanhou muito por força da palavra e muitas vezes exagerou e errou na palavra. Eu venho falando aqui reiteradamente que o presidente Bolsonaro não foi reeleito porque errou muito na fala. Mas a esquerda usou, né, esse expediente de representar, de apresentar queixa-crime, de levar para o Supremo por força da palavra. E agora a direita quer fazer igual. Ao fazer igual, muita gente diz assim, não, mas tem que fazer, porque eles passaram por isso. Mas ao fazer igual, legitima o expediente anterior. Né? Quando o senador, por exemplo, Rogério Marinho, quer colocar o presidente Lula no inquérito das fake news, eu entendo a dinâmica. Ah, não fizeram isso conosco lá atrás, agora nós vamos fazer também. Mas não percebe, Data Vênia, que está legitimando uma investigação que já começou, com todo respeito, né, sem base constitucional. Então, assim, eu gostaria de fazer esses alertas aqui, né, porque eu estou percebendo uma direita caindo nessa armadilha em uma série de atitudes. No que concerne ao discurso do deputado, muito embora ele tenha colocado a peruca, porque uma colega antes disse que ele não teria lugar de fala naquela sessão, que era uma sessão pelos direitos das mulheres, então ele colocou a peruca para dizer que ali ele teria lugar de fala. Eu não acho aconselhável, né? Não vejo quebra de decoro, não vejo ilicitude, mas não acho aconselhável que ele adote esse procedimento, porque ele é um rapaz jovem e o outro lado vai aproveitar esse tipo de ação para desmerecê-lo. Então, aconteceu, mas se puder mudar a postura, é melhor. Tirando essa crítica à forma, este debate da perda de espaço pelas mulheres precisa ser feito com respeito, sem adjetivos, de maneira ampla, sem que as pessoas tenham medo de serem investigadas por uma suposta transfobia.
porque esta perda de espaço pelas mulheres é uma realidade nos esportes, na arte. Né? Quantos não são os prêmios de mulheres trans, né? Recebendo o primeiro lugar como melhores cantoras, como melhores atrizes, como mulheres revelação do ano, em várias competições esportivas. Então, nós antes estávamos sempre no segundo lugar da fila, agora estamos no terceiro. Então, essa discussão precisa ser feita. Então, quando o deputado levanta o tema, ele está efetivamente fazendo algo que é preciso ser feito. E ouso dizer, poucos políticos têm coragem e condições de fazer, né, de forma urbana, de forma respeitosa, e muitas mulheres concordam com ele e não têm coragem de falar, por medo da patrulha e da retaliação. João Caminoto, muito bem-vindo aqui ao CNN Arena, boa noite. E o que o senhor destaca aqui de todo esse episódio? A gente conversou sobre o tumulto que houve na comissão e eu puxei também aquilo que deu origem a alguns xingamentos, apelidos ali que a gente ouviu nos vídeos, que foi aquela performance do deputado Nicolas Ferreira na Câmara dos Deputados. Obrigado, Felipe. É um prazer aqui estar na CNN. É lamentável, né, o que a gente vê esse nível. Ulisses Guimarães, eu acho que falou isso, que cada mandato, cada parlamento vai piorando. E quando a gente vê esse comportamento do Janones, totalmente condenável, que vem desde a campanha eleitoral, nessa rixa com o Nicolas, a gente para onde nós vamos chegar? Onde nós vamos chegar em termos assim, de prioridade para o país, de coisas que são realmente relevantes, né? E não justifica a atitude do Janones de jeito nenhum, mas o Nicolas também. E eu discordo da Janaína, eu acho que ele faltou com decoro, sim, no dia de usar peruca, faltou com respeito, e faltou com respeito, inclusive, para quem votou nele, na verdade, fazendo aquele ato farsesco, teatral no parlamento. Eu acho que o Brasil, assim, nós estamos num momento tão grave, de tantas necessidades, de prioridades, de encontrar um entendimento, inclusive, né? Tentar atenuar essa polarização, e a gente fica vendo esse festival de factoides, de criação de momentos para você compartilhar nas vidas sociais, e que não vai levar a lugar nenhum. Então, eu acho, é triste. Eu acho que é importante que as pessoas reflitam sobre isso, né? O que isso vai ajudar na minha vida, o que isso vai resultar em melhora para o país e tentar, de alguma maneira, pressionar em quem votou. É muito triste. Joel, a gente viu a acusação de transfobia contra o Nicolas por aquele discurso na Câmara e agora é de homofobia em relação a esse apelido com que ele foi chamado pelo André Janones. Como é que você avalia? A gente está vendo a Câmara dos Deputados entrar no jogo e no estilo do Nicolas Ferreira. Ele pode reclamar agora, mas é inegável. Ele deita e rola nisso. Está inclusive aqui na CNN, aparecendo, dando entrevistas, se dizendo chocadíssimo, ofendidíssimo, preocupado. Isso porque ele começou a fala dele, aqui eu discordo de você, Janaína, porque foi um questionamento que foi feito várias vezes ao Dino, ele inclusive mostrou, olha, primeiro disseram que ele foi sem policiais, ele não tem policiais, era um nível de fake news, assim, de negar o que era visível ali. Ele subiu, tinha sim escolta policial, tinha sim sido a convite para conversar com uma ONG que se estabelecia lá, enfim, uma visita a uma comunidade como tantas autoridades fazem. Eu fui até pesquisar aqui, tem um monte de autoridades que já subiu sim no Complexo da Maré, isso nunca é problema. Criaram do nada de que ele teria algum vínculo com o tráfico de drogas, porque ele visitou a comunidade. Por favor, né? Um grau de leviandade na acusação feita diretamente, literalmente pelo Eduardo Bolsonaro. Ele não mediu palavras, ele cravou realmente um vínculo com o tráfico de drogas ali por parte do ministro. Então ele foi trazer essa pergunta e ele começou a pergunta dele, como ele inclusive repetiu aqui na CNN, dizendo que ele estava assim ofendidíssimo, porque ele estava achando o ministro agindo de uma forma meio uma palhaçada, uma coisa muito circense. Por quê? Nas palavras do Nicolas, o ministro esboçava um sorriso de canto de boca. Tá. Para ele isso está fora, assim, realmente é um desrespeito terrível. Isso vindo de um deputado que usou uma peruca, se chamou de deputada Nicole e fez um discurso que, mesmo sem a peruca,
era discurso de ódio. É bom a gente lembrar disso. O discurso dele não foi contra as mulheres trans estarem no esporte das mulheres cis, isso é uma posição totalmente defensável, inclusive eu também penso assim. Não foi, podemos discutir isso, mas não é o tema agora, não foi a respeito da questão do banheiro, não foi a respeito da questão do presídio, não, foi mulheres, eles, aqueles homens estão tirando o seu espaço. Um discurso que se fosse de qualquer outro grupo, se fosse cristãos, os judeus estão tirando o seu espaço, brancos, os negros estão tirando o seu espaço, se fosse de qualquer outro grupo, mas ninguém teria a menor dúvida que era um discurso de demonização de uma minoria, atribuindo a ela intenções destrutivas, intenções antissociais e um perigo para o restante da sociedade. Foi literalmente um discurso de ódio. O deputado que fez isso se disse chocado porque o ministro esboçou um sorriso de canto de boca. Depois, chocadíssimo e ofendidíssimo também porque foi xingado ali. Os xingamentos foram totalmente lamentáveis. E quem fez isso foi o Janones, né? Contribui para deixar a Câmara nesse nível que a gente está vendo, nesse nível em que a gente é incapaz de ter uma discussão séria sobre qualquer tema brasileiro, que ou estão repetindo uma fake news inventada do nada para caluniar, ou estão se xingando. Agora, muito se engana quem acha que o Nicolas... agora o Nicolas recebeu na mesma moeda, hein? Agora o Nicolas que zoou, o Nicolas que xingava, agora ele também sentiu. Pelo contrário, ele está deitando e rolando. Essa é a Câmara dos Deputados ideal para o perfil do Nicolas. A Câmara que seria ruim para ele é uma Câmara que estivesse discutindo questões, discutindo leis, com embasamento, com posicionamentos, pesando argumentos. Ali ele desaparece. Se o jogo da Câmara dos Deputados, se o jogo da política brasileira é ficar trocando xingamentos, bom, eu não tenho dúvida, daí Nicolas Ferreira é o destaque do Brasil. Essa é a Câmara que ele sempre sonhou e veja só, os deputados de esquerda estão criando uma Câmara assim, porque também tem deputado de esquerda que torce para fazer isso da nossa política. E só reforçando um elemento para o Hélio já comentar, o deputado André Janones assumiu que chamou o deputado Nicolas Ferreira pelo apelido de Chupetinha. Janones disse que não foi homofóbico ao chamar o parlamentar dessa forma. Vamos assistir de novo. Esperando até aqui algum parlamentar que tivesse aqui nessa comissão a valentia que tem nas redes sociais, mas infelizmente parece que a grande maioria dos bolsonaristas são frouxos, né? Não tem coragem de dizer aqui quem foi que chamou o deputado Chupeta de Chupetinha. Quem usou essa expressão fui eu e o continuarei fazendo enquanto alguns nessa casa poderem se utilizar de palavras de baixo calão para chamar o presidente Lula de 9 dedos, para fazerem piadinhas como fizeram ontem, insinuando que o deputado Lindbergh agrediria a deputada Gleice Hoffmann. Eu também estou autorizado a fazê-lo. Não sou mais nem menos deputado do que nenhum dos senhores. Não continuaremos mais com essa estranha guerra, onde só um dos lados podem tudo. Para quem não se lembra ou não assistiu a sessão toda, os senhores bolsonaristas passaram a tarde inteira dizendo que a liberdade de expressão não tem limites. Se ela não tem limites para vocês, não tem para mim também. Se tem deputado aqui que pode quebrar microfone, eu posso chamar o deputado Chupeta de Chupetinha, sim. E digo mais, venho de Minas Gerais, assim como o deputado Nicolas Ferreira. Lá em Minas Gerais, Nicolas Ferreira é tratado como Chupeta. Esse é o apelido e não tem nada a ver com homofobia. Aí todo o comentário do deputado André Janones, que já tinha, Hélio, na corrida eleitoral, feito um tweet ali na rede social, falando que é olho por olho, dente por dente, fake news de um lado, se rebate com fake news também, era o que ele estava querendo, que ele estava disparando uma contra o lado bolsonarista. E parece que nesse discurso ele deixa absolutamente claro que o método usado pelo outro lado vai ser usado pelo dele para rebater também. Onde é que isso vai parar? Pois é, Felipe. Boa noite. Janaína, Caminoto, Joel. Felipe, é uma baixaria horrorosa que acontece na Câmara, realmente inaceitável. Agora, o Nicolas, me pareceu, ontem estava bastante comedido, diferente de postura do evento anterior no Dia da Mulher. E aí o ataque começou pela esquerda, né? E, na minha opinião, me pareceu homofóbico. Se for verdade, inclusive, o que o deputado Nicolas mencionou do caso anterior, me pareceu, sim, uma ofensa, uma baixaria direcionada para o lado homofóbico, vamos dizer assim. Agora, eu estou 100% de acordo com a Janaína
que ela menciona que você usar armas de censura e coisas completamente inconstitucionais e ilegais no Brasil, empoderar esse mecanismo que já nasce completamente maculado pela ilegalidade, isso aí vai bater em todos nós. É exatamente isso. Eu acho que o certo é criticar, chamar de baixaria, rejeitar essa fala. O Janones, nesse sentido, ele está até certo. Se ele quer falar, pode falar. Eu permito que ele fale. Ele, inclusive, tem imunidade parlamentar para falar o que ele deseja. Agora, ele sofre em sua reputação. A perda reputacional, quem imputa é a sociedade. Nós aqui criticando, como a gente está fazendo. E eu acho que essa perda é significativa. Você usar um instrumento para calar opositores, né, com base no que ele falou, aí, daqui a pouco, todos nós vamos perder a palavra, né, Janaína? Que é o ponto excelente que ela fez e eu concordo integralmente. Você está falando sobre a eventual iniciativa de cassar o mandato do deputado Nicolas Ferreira com base na acusação de transfobia por aquilo que ele tinha falado na Câmara, é isso? Exato. E caçar o Janones, porque... Caçar o Janones, caçar o Nicolas, ou imputar um crime, né, e ir para um nível superior ainda, ou botar no inquérito da fake news... Qualquer coisa desse tipo, eu acho que é usar uma bomba atômica para lidar com algo que deveria ser discutido na sociedade. Expõe a pessoa. Bota aqui, como a gente fez aqui, bota aqui na televisão e o povo olha e vê. Poxa, realmente, isso é uma baixaria, eu não posso aceitar esse tipo de coisa, né? Caminoto, como é que você avalia essas declarações do Janones dizendo que vai rebater na mesma moeda, como se dizia antigamente? Eu acho que o Janones, eu concordo muito com a avaliação de que nesse cenário, nesse campo de batalha, o Nicolas está navegando, né? Nessa área ele vai muito bem, não só ele, como outros parlamentares também, mais jovens, eleitos agora, que tem toda uma habilidade. O Janones... É uma situação que eu acho que ele navega um pouco, ele virou uma espécie de uma ponta de lança da situação, no sentido, alguém parecido com a estratégia do governo anterior, de Bolsonaro, de pessoas que eram mais agressivas, falavam coisas polêmicas, etc. Eu não sei até que ponto tentar se equiparar e tentar entrar nessa batalha vai gerar algum resultado sob o ponto de vista do governo, da bancada governista, em relação ao Nicolas. Eu acho que quanto mais alimento para esse tipo de debate e esse tipo de disputa vai ser pior. Agora, eu não acredito que isso vai dar em nada também, e eu também não acho que é uma questão de cassação, né? Eu concordo com essa questão que as pessoas têm que ver em que elas votaram, quem são nossos parlamentares e fazer o julgamento nas urnas e até no julgamento no dia a dia, na pressão sobre esses parlamentares.